Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Olá, pessoal. Vocês me escutam bem? Deem um ok aí. Estão me vendo, me escutando bem? Olá, tudo bem? Bem-vindos. Boa noite. Vários companheiros aí chegando. Vocês me escutam bem aí? Deem um joinha aí. Ouvindo bem? Ah, legal. Obrigado, Jaque. E as cidades de onde vocês falam? E as OLs? Vamos. Para eu saber de onde vocês vêm aí. Pessoal de Rio do Sul. Nosso presidente nacional, Tainan. Aí presente com a gente. Nossa diretora de marketing, Natália. Ouvindo bem. Dani de Chapecó. Wiki de Xanxerê. Olha, minha prima aí. Nath. Sandra. Pofo. O pessoal de Acapulco. Pô, tão prestigiado aí. Legal, sejam bem-vindos. Boa noite. Pessoal de Marechal Cândido Rondon. Thaís falou alguma coisa do som aí? Vocês me escutam bem? Pessoal de Maravilha, Adriana. Sejam bem-vindos. Boa noite. Nosso vice-presidente nacional, Luciano. Tudo bem com vocês? Escutando bem? Bacana. Sejam bem-vindos, então, esse nosso JCI Talks, que acontece aí todas as quartas-feiras, 21 horas, né, onde a gente fala sobre assuntos relacionados à liderança, inteligência emocional, gestão de pessoas, entre outros. O nosso tema hoje é liderando, entregando e não pirando. O nosso convidado de hoje é o companheiro Wilson de Paula, nosso vice-presidente nacional. Eu vi que ele já está por aí. Tá? E eu peço a vocês, se quiserem compartilhar com alguém essa live, para que esteja com a gente aí no dia de hoje, vocês podem clicar aqui no aviãozinho embaixo, no canto inferior direito, e encaminhar ela para que mais pessoas possam se juntar a nós aí. Ok? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta também, vocês podem ir incluindo aqui. Eu vou anotando. Boa noite, Wilson. Boa Como noite. você está, meu amigo? Tudo certinho? Tudo bem? É. Que bom, então, que bom. Me escuta bem aí? 100%. Ok? Que bom. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ir colocando aqui embaixo. Eu vou acompanhando e vou repassando à medida do possível para o Wilson aí, assim que elas se encaixarem no nosso contexto de hoje. Se caso a gente não tiver não conseguir responder todas elas hoje, eu peço que vocês coloquem aí no Insta do Wilson. A gente combinou aí que ele vai fazer depois umas respostas a quem a gente não conseguir, porventura, hoje falar aqui. Então, eu vejo que tem pessoas que não são da JCI também presentes. Eu vou explicar rapidamente o que é a nossa casa, qual que é o nosso objetivo. Sintetizando, a JCI ela é uma escola de líderes, ela está presente no mundo inteiro, são mais de 100 anos de história aí, levando o ensino da liderança para jovens de 18 a 40 anos
que visa que esses jovens se preparem nesse período e vão para as suas comunidades aí, causando um impacto positivo, transformando as suas sociedades. Basicamente é isso, né? Eu gostaria então de me apresentar. Eu me chamo Gustavo Cima Carboneira, eu sou administrador, especialista em gestão executiva e há algum tempo venho estudando o desenvolvimento humano, né? Eu estou na JCI desde 2007 e passei por vários cargos. Eu sou de Chapecó, Santa Catarina, onde eu fui presidente local em 2008 e para 2020 eu estou vice-presidente nacional da JCI Brasil. Então, para a gente começar nosso assunto, aí eu gostaria que o Wilson também se apresentasse e depois a gente faz uma introdução aí do assunto que a gente vai falar hoje. Bem-vindo, Wilson. Obrigado, Gustavo. Gustavo é um grande amigo do tempo de faculdade, né, Gustavo? Tive a oportunidade de você na UNO Chapecó, em 2003. Então, sou formado em administração de empresas, sou daqui de Xanxerê, sou da JCI Xanxerê com muito orgulho. Sou administrador, então estou na organização há 10 anos. Passei alguns cargos, participei de alguns projetos importantes. Vou falar um pouquinho para vocês sobre liderança. E o mais importante disso é que não é só para o público da JCI. Então, eu trabalho em algumas outras organizações e eu fiz um compilado aqui de muita coisa que eu pretendo passar para vocês, que são algumas experiências que eu estudei e vivi nos últimos 10 anos. Então, vou falar logo mais, Gustavo. Tá? Eu vou para a palavra. Bacana. Isso que é legal, a gente tem a parte teórica e a JCI ela proporciona muita prática, né? A gente leva tudo isso muito para a prática, então é teoria e prática vivendo no dia a dia, o que traz uma experiência muito bacana e eu tenho certeza que a gente vai ter grandes insights hoje à noite aí. Então, o nosso tema é liderando, entregando e não pirando. Então, quando a gente fala sobre liderança, a gente imagina aí um ser, um líder, alguém que consegue aí juntar várias habilidades, né, características, aí, habilidades, se desenvolve em uma série de coisas e, ao mesmo tempo, ele junta pessoas, ele consegue engajar pessoas num objetivo e fazer uma entrega, né, de um bem comum entre essa equipe. E aí, a gente, no meio desse processo todo, aprendendo, lidando com várias situações no dia a dia, a gente precisa também manter o controle emocional e não pirar. Vai a primeira pergunta fácil. Existe uma fórmula mágica? É isso que a gente veio ver hoje aqui, Wilson? Mágica. Vou passar algumas dicas importantes que eu tenho trabalhado principalmente. Trabalhei bastante no tempo que eu fui presidente local. Né? Aí no Mauel, com mais de 40 anos de história, e aí vinha muita pressão de todos os lados. Trabalho também muita coisa na minha empresa, dentro da universidade. Eu vou passar para vocês e vou explicar principalmente, Gustavo, por que desse tema com essas palavras. Então, eu vou explicar com bastante cautela por que eu escolhi isso. Bacana. Legal. E para a gente começar aí, então, temos algumas experiências para compartilhar aí dessa vida de liderança. Eu sei um pouquinho de organizações que você participa e cada uma tem uma característica, né? A gente tem uma liderança voluntária da JCI, temos empresas onde toca-se um negócio aí, onde a finalidade é o lucro, mas também tem pessoas envolvidas, né? A gente se envolve muito na parte de resultado, também na parte emocional. Então, essa parte de... O que casa aí no meio essa parte de liderança aí entre... Qual que é a diferença? Voluntário, empresa, como tudo isso funciona? O que você vê nessa engrenagem aí da liderança? Gustavo, vou contar um pouquinho, né? Mas antes disso, eu queria dar uma boa noite especial para todos os membros da JCI e para as pessoas que não conhecem muito a casa, fiquem à vontade para entender o que é essa organização. Tá? Eu queria fazer também um agradecimento especial para a Roberta Bonetti, que é diretora de capacitação. Ela fez um convite, eu fiquei super agradecido, porque realmente eu sou um apaixonado por
por esse assunto, né, como eu comentei. E aí a Roberta falou assim comigo, Wilson, vamos fechar uma data e você escolhe um tema aí, né, pensa um tema e passa a sugestão. Daí eu demorei bastante para entender assim, o que eu posso passar para algumas pessoas, para amigos, para grandes líderes que eu tenho vivenciado na prática que pode fazer diferença. Então, por que desse tema? Né? Por que desse tema? Porque a gente vai abordar um pouquinho sobre liderança, a gente vai abordar um pouquinho sobre entrega, eu vou explicar para vocês o que eu vou definir sobre entrega e não pirar. Então, basicamente, para você que está assistindo, a todo momento eu quero que vocês pensem em três pilares. Três pilares. Quais são esses pilares? Né? Os pilares, então, da própria liderança, o pilar da entrega, que eu vou chamar de resultado, e eu preciso entender o que é resultado, e o não pirar. É como eu consigo fazer tudo isso. Não adianta eu assumir um cargo dentro da minha empresa ou dentro da JC, enfim, e depois de um certo tempo eu estar louco, estar pirado, estar doente. Será que eu estou sendo um bom líder? Ou será que eu estou entregando o resultado? Ou será que eu estou liderando de fato? Então, são algumas coisas que a gente vai trabalhar. Então, não se esqueçam, são três pilares, bem importantes. O pilar da liderança, o pilar do resultado, como que eu estou entregando o resultado, e o pilar da sabedoria em conseguir administrar tudo isso de forma tranquila, que eu sei que não é tão fácil assim, principalmente nesse tempo. Tá? Então, Gustavo, serve para qualquer tipo de organização. A nossa, como a JCI, dentro da minha empresa, dentro da universidade, dentro de algumas outras organizações que eu tenho o privilégio de atuar, né, de conhecer. Tá? Então, vai ser uma conversa bem importante. Tá? E aí, a sequência aqui, eu quero que vocês façam uma analogia bem rápida. E serve para o meu amigão Gustavo também. Tá? Quando vocês entram lá no Instagram da JCI, por que vocês seguem o Instagram da JCI? Automaticamente, vocês seguem porque ela tá proporcionando para vocês alguma coisa. Agora, façam uma analogia da liderança de vocês. Da liderança de vocês. Ou, por que alguém segue vocês lá no Instagram? Vamos afunilar isso. Por que alguém da tua equipe te segue? O que você está proporcionando para essa pessoa? Porque não adianta se iludir. Se você não está proporcionando nada para ela, meu amigo, ela não te segue. Ah, eu sigo o Wilson porque ele consegue me ajudar nisso. Eu sigo o Gustavo porque ele tem uma coerência e consegue escolher os melhores caminhos. Eu sigo o fulano porque ele consegue se organizar, porque ele tem conhecimento. O teu liderado, dentro da tua empresa, dentro da JCI, dentro de um projeto, ele está junto contigo. Ele está junto contigo por quê? O que você está proporcionando para esse cara? Se a resposta não vier de cara, você tem um grande problema. Você não sabe de fato por que as pessoas estão te seguindo. Esse é o primeiro ponto, Gustavo. Não sei se você está me escutando bem aí. Te escuto bem. A gente tem que ser um espelho, né? Tem que ter um exemplo ali. A gente percebe na liderança que quando a gente fala, tem muito conteúdo, a gente consegue expor muito daquilo que a gente acredita. Porém, o exemplo é aquela coisa que arrasta, né? E é isso que faz com que as pessoas percebam algo em você que vale a pena. Então, as pessoas seguem alguém que elas confiam. Estudando um pouco da liderança, tem algo que me chama a atenção, que os maiores líderes, isso eu falo não só daqueles que usaram a liderança para o bem, mas também para o mal, que eles conseguiram projetar um futuro e fazer com que as pessoas acreditassem naquilo. Né? A gente pode citar, por exemplo, o Hitler, né? Quando eu falo que não é só para o bem, então a gente pode usar para os dois lados ela, mas você consegue fazer com que as pessoas imaginem até as maiores loucuras do mundo e faz as pessoas se engajarem naquele propósito. Então, o que será mesmo que a gente faz que as pessoas nos sigam? É muito bem, Gustavo. E você cita uma coisa bem importante. Né? Primeiro, nosso liderado ele precisa confiar
Ele precisa confiar nesse líder. Ele precisa confiar nesse líder. E isso não é tão fácil assim. Né? Não se começa a confiar de um dia para o outro. Né? A confiança é algo que tem que ser conquistado. Então, esse é um ponto importante. Mas só isso não basta. O meu liderado, ele confia em mim? Confia, ótimo. Mas e aí volta naquele ponto. O que eu estou entregando para esse cara? O que eu estou entregando para ele? Por que ele está junto comigo? A confiança é importante, sim, mas eu tenho que fazer algo a mais. Né? E por isso que eu pensei muito, com bastante cuidado. Né? Liderando, eles estão comigo ou não estão? Entregando, estou gerando um resultado ou não estou gerando resultado? Né? Como é que eu estou trabalhando a parte dessa variável? E aí, como é que eu estou administrando isso comportamentalmente falando, que é a parte das emoções, a parte de não pirar. Tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com esses 3 pontos, e aí reforço o que o Gustavo comentou, fiquem bem à vontade para fazer perguntas, questionar, porque esse é um espaço para vocês, esse é o foco de hoje. Tá? Então, é assim que nós vamos trabalhar. Gustavo, estou contigo, hein? Coloca esse pessoal para trabalhar, né? E aí eles já têm um exercício para eles começarem a pensar. O Pofo, né, nosso presidente nacional, o ano que vem acabou de entrar, seja bem-vindo. Então, Pofo, o que eu estou fazendo aqui no meu dia a dia para o pessoal me seguir? É uma atividade, né? Vejo muitos companheiros, amigos de outras OLs, né? O que eu estou ofertando de fato para esse povo, principalmente em tempos difíceis, né? Em tempos fáceis, é muito mais prático de você liderar. Eu sempre digo, administrar uma empresa com dinheiro em caixa é muito mais fácil. Vai administrar uma empresa agora lascada. Como é que eu vou liderar esse povo? Como é que eu vou trazer resultado? Como é que eu vou pegar uma OL, uma organização, uma JCI lá numa cidade que não está tão bem estruturada e vou reestruturar ela? Então, é isso que a gente vai se basear hoje, Gustavo. Então, fique bem à vontade para pedir. Tá? Aqui não tem muito mimimi para as respostas. Bacana, pessoal. Vamos mandando aí perguntas para o companheiro Wilson, a gente possa fazer um bate-papo aí, interagindo no assunto de hoje, né, falando sobre esse tema importante aí da liderança. Wilson, fala para nós aí um pouquinho sobre as suas experiências de liderança e o que você percebeu que mais engaja isso, que mais faz com que as pessoas, então, sigam você, né, como líder. Só começa a vir pergunta boa, né? Então, qual pergunta boa? Tá? Então, vamos lá. Então, claro, são várias coisas, né? Mas o que eu tenho percebido? Né? Eu vou falar logo sobre isso. Às vezes, a tua equipe não está tão alinhada com você, né? E você tem que começar a criar algumas estratégias para criar essa sintonia. Isso não acontece de um dia para o outro. Tá? Então, o que eu tenho estudado? Eu tenho percebido muito, primeiramente, como que a minha equipe tem se comportado, como ela tem reagido a algumas coisas. Agora, em tempo de pandemia, como é que é a reação dessa minha equipe? O que realmente está incomodando eles? Tá? E eu gosto muito de trabalhar liderança no sentido de facilitar a vida do meu liderado. Facilitar a vida do meu liderado. Facilitar não é você passar a mão na cabeça. Muito pelo contrário. É você entender o que ele precisa e você, de alguma forma, entregar isso para ele. Não é o que ele quer. São coisas diferentes. Eu penso assim, o que meu liderado quer? Ele quer tal coisa, mas será que ele precisa isso? São coisas bem diferentes. Tá? Uma construção junta, né? A gente constrói um ser, né? Um líder. Isso aí. Entender exatamente o que eu posso fazer para agregar. O que eu tenho percebido? O fulano, o Gustavo, não sei o quê, não está sendo um bom líder. Não, mas peraí. Esse é um julgamento meu. O que eu posso fazer de fato para ajudar ele, então, a fazer algumas alavancagens da liderança dele? São coisas bem diferentes. Porque o primeiro momento, normalmente, te fala isso. Aquele cara não está alinhado, não está entregando, não está fazendo as coisas andar. Não, mas peraí. Esse julgamento ele é muito prático, muito fácil. O que eu, como líder, consigo fazer, amarrar, criar uma estratégia para fazer com que
essa pessoa se desenvolva. Então, são coisas diferentes. Tá? Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio que a gente tem que trabalhar. Tá? E aí eu falo já no segundo ponto, que a gente... Lembro para vocês, lá no final a gente vai amarrar tudo isso aí. Tá? Eu falo para vocês algumas coisas de liderança, o Gustavo vai comentando, vocês vão perguntando. Aí eu falo de resultado, que é a entrega. A entrega. Pensem comigo. Se a tua equipe não está acreditando em você, se a tua equipe não está satisfeita com a tua liderança, existe uma regra muito boa para vocês saírem na frente, para vocês começarem a ganhar essa confiança e aproximar a tua equipe. Sabe alguém, Gustavo? É o seguinte, se você começa a entregar resultado, fica muito difícil da tua equipe ficar contra você. Porque qual é o argumento que eles vão ter passado? Eles não têm como falar, o Wilson não está fazendo nada. Não, o Wilson está entregando. O Gustavo está entregando. O cara está fazendo coisa que eu não imaginava. Ele está puxando à frente. Ele é o primeiro, ele está dando exemplo. Tá? Então, quando eu percebo que qualquer equipe que eu trabalho está desalinhada comigo, eu penso assim, eu preciso produzir mais. Eu preciso entregar mais resultado. Porque se eu entregar mais resultado, automaticamente essa minha equipe vai entender que eu estou alinhado com o propósito. O contrário também é verdadeiro. Me desanimei, parei de produzir, parei de entregar. Automaticamente a minha equipe começa a ficar mais longe de mim. Então, são algumas coisas. E quando eu falo em resultado, nós temos que entender que nós temos que pensar em horizontes de tempos diferentes. Uma coisa é você entregar resultado agora. Outra coisa é você começar a construir muitas coisas para entregar resultado daqui 2 anos, 1 ano, 10 anos, 5 anos. São metodologias diferentes. Vamos pegar o caso do JTC Brasil. Somos todos nós aqui. Nós trabalhamos 2018, 2019 para escrever algumas premiações que semana passada nós ganhamos no Panamá. Então, às vezes, foram coisas de 2018, 2019, para a gente começar a enxergar o resultado, conseguir mensurar o resultado agora no Panamá, e agora nós vamos levar em novembro para o Japão. Então, assim, eu tenho que entender que quando eu falo de resultado, qual é o tempo que eu estou trabalhando? Qual é o horizonte de tempo que eu estou falando? Então, são coisas diferentes. Seria o efeito, né? A causa, ela vem bem antes, né? Toda a construção, tudo isso. Tem uma parte que você fala aí muito interessante, que dessa parte do liderado, do entendimento, da entrega. Quando a gente tem um sentido daquele entendimento, por exemplo, do Golden Circle, né? Que a gente, em vez de olhar para o como fazer, a gente olha, né? E o que? A gente olha para o porquê das coisas, né? E aquele trato inicial onde você conversa com o teu liderado de uma forma mais profunda e que ele consegue entender qual é o teu propósito como um todo, como organização, né? Como empresa, como grupo que se forma ali, as coisas fluem lá na frente com um resultado muito melhor, né? A gente percebe essa diferença de grupos que entendem o porquê estão ali e grupos que só sabem o que eles têm que fazer ou como eles têm que fazer, né? Muito bem colocado, Gustavo. Só que nós temos que entender também que as pessoas elas processam essa clareza em tempos diferentes. Então, tem algumas pessoas na minha equipe, nas nossas equipes, que elas vão, o tempo delas entenderem de fato, processarem isso, vai ser diferente de outras. Então, nós temos que nós temos que ter um pouco de paciência, muitas vezes, para fazer com que elas consigam digerir essas informações. E a gente não pode, de maneira alguma, comparar algumas pessoas dentro da nossa equipe. Por que o Gustavo não está entendendo, talvez, qual é a clareza disso aí? Então, né? As pessoas elas não trabalham na mesma intensidade. É por isso. A gente tem é interessante isso porque a gente tem um conjunto de coisas aí no meio, né? Por exemplo, quando a gente olha para a JCI, a gente tem jovens de 18 anos, outros que já estão nos 40,
né? Pessoas que estão na faculdade, outras que estão já com seus filhos crescendo, né? Então, em processos, tempos diferentes de vida, estágios diferentes, né? Seja de evolução, financeiro, ou tudo mais. E dentro de tudo isso ainda existe um tempero aí no meio que os temperamentos diferentes, né? Formas de enxergar tudo isso diferentes. E aí acaba que a gente tem pessoas em tempos diferentes. E esse é um grande desafio da liderança, né? A gente conseguir enxergar, conhecer o nosso time como um todo e potencializar tudo que cada um traz de melhor, potencializar isso dentro do grupo para entregar um resultado melhor, né, Wilson? A gente entender o que cada um tem, o tempo de cada um e fazer esse movimento aí. Não é algo fácil, né? Mas começa por entender, por conhecer as pessoas que a gente tem ao nosso redor trabalhando com a gente. Não é fácil, por isso que, por mais que a gente estude liderança, sempre vai ter desafios, porque sempre vai ter particularidades, né? O mesmo projeto, o mesmo cliente, mas às vezes, o mesmo produto, mas às vezes não sai do jeito que a gente quer, porque sempre vai existir particularidades, né? O jeito de passar essa informação, eu vi que alguém comentou ali, não consegui acompanhar quem foi, né? O jeito de passar essa informação é essencial. Por isso que se vocês pensarem em qualquer líder, um bom líder na cabeça de vocês, né? Aquele que realmente entrega alguma coisa para vocês, possivelmente ele tem uma boa comunicação, ele tem uma percepção e sabe a hora de se comunicar e como se comunicar, né? Ele tem esse tato um pouco mais apurado, né? Então, algumas coisas bem importantes, tá? E aí, Gustavo fala de temperamento e tal, e aí eu sempre penso assim, agora como liderança, né? Como liderança, pensem numa luta, tá? Numa luta você está na luta lá, você é o líder que vai lutar, tá? Você pode atacar e você pode defender. O que seria o ataque, né? Pensem assim, eu quero que vocês pensem como é que está a liderança de vocês. O que seria o ataque? O ataque é você se movimentando, é a ação que você está fazendo para as coisas andarem num projeto. Você está atacando, você está querendo ir para frente. Quando você ataca, você vai para frente. O que você tem feito como líder para ir para frente? Tá? Porque a tua equipe vai junto, se ela estiver te seguindo. Tá? O que você tem feito para atacar? E a defesa era tão importante quanto. A defesa não significa que você está indo para trás. A defesa significa como que você está amortecendo as pancadas para a tua equipe não sofrer tanto. São percepções diferentes. Porque a bordoada, ela vai vir. De algum lado, ela vai vir. Agora, você tem a percepção de como que você pode amortecer a bordoada para a tua equipe é importante. Assim, são coisas que a gente tem que entender como liderança. Porque se você não fizer nada, algum liderado teu vai levar a bordoada e a reação dele pode ser muito complicada, porque a reação das pessoas são diferentes. Né? Nesse ponto, Wilson, eu já vi algumas lideranças muito boas no sentido de conseguir, no momento que tem uma pressão muito forte, ou que alguém toma essa bordoada, como você diz, de amortecer isso, levar para si, tomar a responsabilidade sobre o que se acontece, proteger o grupo, né? No individual aí você faz uma correção, você conversa, você entende o ponto do liderado e ajusta isso, ao mesmo tempo que, em alguns momentos, quando o protagonismo deveria ser do líder, que é ele que fez, ele coloca os liderados na frente para receberem o mérito. Né? Eu vejo algumas lideranças que trabalham muito bem isso e conseguem fortalecer esse laço de grupo, né? Com que gere um compromisso do liderado com o líder para se chegar num resultado melhor, né? Isso aí. E o Tem aqui, ó, vontade. Pode falar, com vontade. Tem uma pergunta aqui do Pofo, que ele fala sobre como vocês conseguem identificar o resultado efetivo de uma ação realizada pela JCI. Como é que a gente pode identificar um resultado, né? Então, um resultado efetivo. Pofo, muito bem colocado a tua pergunta, né? Então, é aquilo que eu falei de resultado antes. O resultado está alinhado a curtíssimo prazo ou a longo prazo?
Tá? Então, são percepções diferentes. Tá? Eu percebo que resultados em longo prazo, a estratégia para a gente criar ele é diferente. A pergunta do povo é como é que eu consigo identificar de fato isso? Tá? Quando eu consigo perceber que as pessoas elas estão me seguindo mais facilmente, que elas estão com uma percepção, com uma relação mais estreita comigo, é porque possivelmente o resultado está acontecendo. Porque pensem comigo, se eu não estou entregando o resultado, se ele está aparecendo, cara, eu vou fazer outra coisa, tem 50 mil coisas para fazer, eu posso ir para um outro lugar, né? Principalmente dentro da JCI. Nós não temos salário aqui dentro, a gente faz isso porque a gente gosta, né? Porque a gente tem na mente que a gente pode impactar a comunidade, tá? Então, quando eu percebo que as pessoas elas estão mais próximas, quando eu percebo que a comunidade está mais satisfeita, é porque o resultado está acontecendo. Né? O feedback também é importante, né? Você avaliar nos bastidores como que esse resultado está vindo. E aí, o resultado para mim pode ser uma coisa, para o Gustavo pode ser outra. É difícil. Pessoas mais imediatistas, às vezes, querem resultado até o final do ano. Mas o Wilson pode querer resultado daqui a 10 anos. Então, como é que a gente mede isso? Né? Gustavo? Depende do que você espera, qual que é a tua expectativa sobre aquilo, né? E eu vejo que tem 2 pontos aí interessantes, que é o resultado da JCI na comunidade, que aí quando tem algumas coisas que a gente consegue medir isso, né, Wilson? Por exemplo, você faz uma atividade e você vê a repercussão dela na comunidade, né? Como JCI, acontece uma repercussão na comunidade. Você tem, por exemplo, às vezes, procura de pessoas pela JCI para realizar determinadas atividades. Quer dizer, eu estou demonstrando algum valor que as pessoas vêm me procurar, né? Procuram para capacitações de oratória ou diversos outros temas, apoios em projetos. Assim como a gente percebe no membro ao longo dos tempos a evolução dele nas suas capacidades, né? Que ele desenvolve, ele não tinha antes de entrar na casa. Por isso que a JCI ele é uma casa de longo prazo, né? Que a gente aprende na prática e a gente vai percebendo, revivendo momentos, né, de projetos, passando pelo marketing do projeto, pela liderança daquele projeto, ou vendas, né, em determinadas áreas e segmentos que aí vão formando ali né, e vivendo de todos os ângulos essa liderança, né, como liderado ou como líder, né, em diversos pontos. E a gente vai construindo e vendo a longo prazo e é percebido isso pelas pessoas, né, pelos membros que eu acompanho o desenvolvimento dessa pessoa. E olha só, Gustavo, uma coisa bem importante, tu fala do tempo, né? O tempo de um membro, de alguém de uma empresa, alguém da JCI, não significa que ela evoluiu muito ou pouco. O que está relacionado a isso é a intensidade que ela está vivendo lá dentro. Eu conheço muita gente que entrou na JCI, vou dar um exemplo de JCI, ficou lá 2, 3 anos, mas a intensidade delas foi muito maior do que outras pessoas. Então, assim, julgar se o membro é melhor ou pior pelo tempo de casa, não me parece nada compatível, mas o que ele entregou, o que ele conseguiu evoluir, né? Quais foram os resultados que ele conseguiu ofertar para a comunidade e para ele. Isso é importante. Então, são caminhos diferentes. Voltando ao nosso assunto ali da parte de resultado, a estratégia é diferente. Se eu quero resultado a curtíssimo prazo, eu vou fazer ações mais pontuais. Eu vou ter que começar já, vou ter que fazer algo mais específico. E, normalmente, essas ações, elas são mais operacionais. Operacionais é a palavra-chave. Tá? Agora, se eu quero algo a longo prazo, quero começar a fazer um projeto aqui para daqui 10 anos esse projeto realmente se estender no mundo inteiro, aí tem que ser algo muito mais estratégico, né? E você precisa de algumas habilidades importantes. Essas habilidades você vai conseguir muito trabalhando a tua disciplina. Eu pensei comigo. Não adianta vocês como líder, quem está escutando, pense em algo que vocês são bons como líderes. Tá? Sou muito bom vou chutar aqui, sou muito bom um líder é um bom negociante. Tá? Eu afirmo isso. Tá? Eu sou um negociante. Tá? Beleza. Então, se eu quero resultado, é importante eu trabalhar a negociação.
Só que se eu quero alavancar o meu resultado, eu posso trabalhar o meu ponto que não está tão favorável. Vamos supor que eu sou um líder e que eu tenho muita procrastinação. Procrastino muito. Se eu conseguir diariamente vencer a minha procrastinação, que inclusive é uma doença do século, digamos assim, é algo que muita gente tem, a procrastinação, se eu conseguir trabalhar a minha procrastinação diariamente, a alavancagem do meu resultado ela é muito maior do que eu trabalhar o meu item favorável, que é a negociação. Então, o que eu tenho trabalhado nos meus últimos anos? Wilson, o que você pode melhorar? Ah, isso e aquilo. Quanto mais eu consigo, de forma disciplinada, diariamente, inserir isso, eu vou trabalhando e a minha alavancagem ela é muito maior. Por isso que eu aprendi muito mais de liderança nos últimos 4 anos do que nos últimos 10. Porque o método que eu tenho trabalhado, ele é diferente. Então, vamos lá. O tema da nossa live. Liderança, entregando tem a ver com o resultado, o que eu estou fazendo a curto e a longo prazo para conseguir isso. Eu estou direcionando as minhas coisas para o meu ponto desfavorável ou para o meu ponto favorável. O meu ponto favorável é fácil. É fácil eu fazer aquilo que eu tenho força, que eu já sei fazer. Agora, vai lá trabalhar, Gustavo, aquilo que você tem uma dificuldade. Ah, o equilíbrio emocional. Não consigo ter equilíbrio emocional na minha equipe. Vai trabalhar equilíbrio emocional para você ver o quanto você vai ter que se esforçar. Só que quanto mais você ajustar aquilo, a tua alavancagem de resultado se fortalece muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa de Xanxerê, foi presidente de Xanxerê, que eu lembro que o poder de transformação dela como líder foi muito grande, porque justamente ela trabalhou o ponto desfavorável dela. Então, ela alavancou o resultado dela. As pessoas falaram, meu Deus do céu, como essa pessoa ajustou aquilo, parece uma outra pessoa. Então, são coisas para a gente refletir, Gustavo. Mas fique à vontade, façam aí. Ou seja, temos aí uma série de características, né, que um líder precisa para chegar a uma liderança convincente, né, como foi falado aí, que os líderes, os liderados, têm que confiar no líder para entregar. Né? Teve um comentário na live aqui. Ou seja, as pessoas, realmente elas não seguem quem elas não confiam. Né? E toda essa construção, né, ela passa por um processo grande. Então, a gente falou aí também que existem métodos, né? Ou seja, qual é o método que esse líder utiliza? Né? Quais são os métodos que nós estamos utilizando? Essa é uma pergunta boa, né? No nosso dia a dia, para atingir os nossos resultados. Será que a gente conversa com outros líderes para entender qual é os métodos que eles utilizam? Né? E será que a gente não consegue ajustar esse método? Né? E será que a gente se conhece? Outro ponto que você comentou. Será que a gente se conhece mesmo? Quais são os nossos pontos falhos, os nossos pontos fortes? Também é importante trabalhar aquilo que a gente tem de melhor, né? As pessoas eu já me surpreendi com algumas coisas assim. O que as pessoas me trazem que elas veem como falho e o que as pessoas me trazem como elas veem como característica que elas gostariam de seguir, que eu tenho. Já não teve isso contigo também? Certeza. Certeza. Da gente buscar algumas coisas que a gente não percebe que a gente tem e traz. Show de bola. Tem bastante coisa. Eu até me perdi na linha de raciocínio de tanta pergunta boa que está acontecendo ali, né? Eu vi que o treinador, nossa, o cara é fera. Fez uma pergunta bem importante. Se eu estou pirando, será que realmente eu fui um bom líder? Eu vi que o presidente de Xanxerê, o Ezequiel, um grande amigo, né, também fez uma pergunta, mas a gente já vai afunilar algumas coisas assim. O Gustavo fala de metodologias, cada um pode criar a sua, mas o que tem que estar claro? O que tem que estar claro? É como que eu estou trabalhando isso? Qual é o meu método? Como é que eu estou fazendo isso no espaço de tempo? Curto prazo, longo prazo? Como é que eu estou tendo essa percepção e como é que eu estou reagindo quanto a isso? Né? O quanto camaleão estou sendo para conseguir reagir de forma rápida, porque o tempo não perdoa, né? Você tem que tomar decisões rápidas e muita gente está de olho na tua liderança. Tá? Então, são bastante coisas para pensar.
E aí, no comentário do Plínio ali, se você me permite, Gustavo, Eu, né? eu ia fazer essa pergunta aí, né? Quando a gente fala que liderança, né? Existe o caminho da liderança, do resultado, e aí, ao mesmo tempo, existe um ser humano ali que precisa manter um equilíbrio emocional, né? Como se encaixa nesse processo aí para a gente conseguir É, aproveitar o caminho, digamos assim, aproveitar, curtir esse caminho e chegar no final da experiência nossa e dizer assim, valeu a pena, eu aprendi, aproveitei e estou levando muitas experiências boas para a vida. o meu caso foi bastante específico, porque quando eu estava com o presidente em Xanxerê, claro, bastante coisa para ser resolvido, mas eu tinha a minha empresa que também graças a Deus, estava num momento muito legal, muito boa, né? Uma empresa familiar, né? De pequeno porte. Aí eu tinha aulas dentro da universidade, tenho até hoje, da UNESC, eu tinha atividades dentro do SENAC, então eu realmente, a minha preocupação era em não pirar, né? Em não pirar. Né? E aí eu me questionava, como é que eu vou administrar tudo isso? Como é que eu vou liderar o pessoal? Como é que eu vou fazer para eu conseguir ficar de forma organizada, entregando resultado, liderando, tá, né? Então, são várias coisas. Muita gente fala sobre o autoconhecimento, mas esse é uma questão. O autoconhecimento é uma questão. Né? O autoconhecimento, principalmente no tempo de turbulência. No tempo de turbulência ele é mais difícil. Né? Como que você vai reagir? Mas tem outras coisas que têm me ajudado muito no sentido de não pirar. Primeiro, tá? É ter a percepção se eu tenho responsabilidade sobre isso. Por exemplo, aparece uma pandemia, aparece uma legislação. Wilson, você tem responsabilidade sobre isso? Não. Depende de você? Não. Então, assim, tem coisas que eu não preciso pirar quanto a isso. Tá? Outra coisa importante, você ter a percepção que você está travando nesse momento ou não. Aí lembra aqui daquele comentário. Nós estamos atacando ou estamos defendendo nesse momento? O que você não pode fazer é ficar travado. Porque se você trava, você não... Né, simplesmente você não resolve. Daí você, de uma certa forma, você acabou ficando pirado. Tá? Então, talvez o grande resultado é você também fracionar algumas coisas que você acha importante para a entrega de resultado. Eu sempre falo assim, eu não preciso fazer 10 coisas mirabolantes. Eu posso fazer 3. Fiz as 3, faço mais 3. Fiz 2, faço mais 2. Agora, você querer fazer 10 coisas mirabolantes, pode ser que você comece a ficar pirado mesmo. Então, tem várias coisas, não só voltado para o autoconhecimento. Não sei, expliquei mais ou menos. Tem mais coisa aí que vai rodando na nossa cabeça. Não, tem muitas coisas. Eu vou dar uma dica de como que eu vivi a minha experiência de presidente local. Né? A JCI aqui ela tem 50, 60 membros e tal, é uma doideira total, tem muita gente fazendo muita coisa, assim como no Brasil inteiro, em todas as organizações locais, existe um movimento muito forte, né? E tudo passa por essa experiência de quem está ali como presidente. Quando eu estava me preparando para viver isso, eu me lembro muito de um estudo que eu faço, que é da logosofia, e fala sobre vida consciente. Né? E se preparar para o momento. É aquela situação de que eu entendo que eu vou viver isso, né? Eu tenho aquilo para viver, e eu posso encarar de duas formas. Né? Eu posso sofrer com aquilo, ou eu posso viver o melhor daquilo. Né? Como que eu vou viver isso? Então, eu já vim com o pensamento, com o meu espírito preparado de que eu vou viver isso e vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de bastante trabalho, vai ter momentos de dificuldade no meio do caminho, mas quando eu estiver lá naquele momento de dificuldade, eu paro e pense, não, espera aí, eu sabia que ia ter isso, eu vou passar por isso, e daqui uns dias que eu resolver, a gente vai seguir o fluxo, né? E as coisas acontecem. Então, que a gente esteja preparado para esse momento de liderança, para viver ele e entender que tudo aquilo que a gente vai passar ali é aprendizado, né? É algo que vai nos agregar. E as experiências mais duras que eu tive na gestão foram as que mais me ensinaram, né? E eu percebi em outros membros, já escutei relatos de outros membros, que a mesma coisa, nos momentos de maior dificuldade,
foi onde a gente mais aprendeu. Então, a forma de encarar faz toda uma diferença, né, Wilson? Não, com certeza. A tua percepção quanto a isso, né? O que você está disposto a segurar um pouco, a dosar um pouco, porque você sabe que lá na frente você também precisa ter o gás para isso, né? Então, essa percepção, ela é bem importante, né? É como se você fizesse uma viagem para o Japão, lá para o Congresso Mundial. Demora para chegar no Japão. Claro que demora. Mas agora, você vai ficar emburrado, porque você vai demorar até para chegar no Japão. O problema é a volta, você está cansado. Mas faz parte do processo, né? Saber aproveitar isso, ele é bem importante. E vocês podem perceber que depois que a gente passa de um momento difícil, parece que as outras coisas ficam muito mais fáceis, né? Então, passar esses momentos difíceis, eles são importantes para a nossa evolução, né? Então, por isso que a gente se desafia aqui, assume novos desafios, principalmente para a gente ter essa oportunidade lá na frente, né? Ter esse gostinho de que você conseguiu vencer tal coisa. Tá? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Viu? Tem uma pergunta aqui bem fácil de responder, rápida, que vem da Thaís. Ela pergunta assim, o que é mais difícil, liderar em épocas de pandemia ou nessa mistura de gerações que a gente tem hoje, né? A Thaís é uma grande líder que eu aprendi muito com ela, né? Uma líder de Xanxerê, eu aprendi muito com a Thaís. Muita coisa que eu consegui superar foi graças a ela, né? Eu tenho ela como uma grande líder, tá? É uma pergunta bem complicada, mas qual é o meu ponto de vista? Tá? Na pandemia é um pouco mais complicado, porque na pandemia você pega muita gente insegura, muita gente com grandes incertezas, e você ainda pega a mistura de gerações. Então você pega as duas coisas. Então você pega aquela tua equipe que já tem mistura de gerações, junto com uma situação que não é conhecida a nível mundial. E aí, por isso, vem a parte de como eu estou liderando, como eu estou entregando, se eu estou atacando ou se eu estou defendendo, e como é que eu estou me posicionando para não pirar. Né? E aí, para não pirar, vem mais uma dica bem importante, que aí você pode começar a pensar, não estou entregando o resultado, então tá confuso, eu não consigo liderar o meu grupo. Tá? E aí a dica também é bem importante, é você não fazer alguns pré-julgamentos. Então, quando você está numa equipe, você não fazer aquele pré-julgamento, ela vai te ajudar muito a você fazer um diagnóstico melhor, entender algumas versões, entender por que aquele teu liderado teve essa reação, ou por que ele está tendo essa reação. Tá? Antes de você se posicionar, você precisa primeiro ter informação. A informação, ela está alinhada com a tua percepção. Informação e percepção, ela vem com a tua experiência. Então, se você quer se tornar um líder um pouco melhor, você vai ter que assumir algumas responsabilidades. Porque no papel a gente não vai aprender muita coisa sobre liderança, a gente vai aprender. Mas é lá na bordoada, né, de uma nova responsabilidade, é que a gente vai conseguir levantar informação, bater com percepção, né, e automaticamente ir adquirindo algumas experiências. Então, não sei se respondi a pergunta da Thaís, mas eu penso nessa lógica, Gustavo. Eu acredito que sim. Uhum. O que eu percebo é que dentro da JCI, aquilo que a gente vinha falando ali, tem pessoas em vários pontos de vista, vários estágios de evolução, situações e tudo mais, né? E mais essa diferença de gerações que pensam de forma diferente, que gostam de coisas diferentes, que fazem coisas diferentes, elas auxiliam no processo, né, Wilson, para a formação de um líder. Né? Porque quanto mais pessoas diferentes, situações diferentes, mais você tiver que olhar para tudo isso e imaginar, poxa, eu tenho que olhar de mais ângulos essa situação, né? Não somente da minha percepção. Falaram aqui sobre desenvolver empatia, né? Acho que é uma grande sacada de você conseguir entender o lado do outro, né? E entender. É importante, a gente vai se vincular a todas essas gerações no dia a dia, e a gente tem que entender elas, aceitar elas,
né, e incluir elas no processo, porque a gente consiga ter o melhor resultado como grupo, né, como líder, e aí trabalhar, e aí você chega nessa parte do não pirar, né, do emocional, para que todo mundo esteja bem ali, saudável mentalmente e tudo mais. E o não pirar, Gustavo, ele é bem importante porque quando você está num processo delicado, quando você está numa situação que muita gente, principalmente a tua equipe, né, não sabe o que fazer, é nesse momento que elas vão procurar os líderes na cabeça delas. Quem é o líder quem é o líder na minha cabeça? Quem é o líder da minha equipe? Normalmente a gente consegue identificar facilmente nos momentos tensos. É onde a gente vai buscar auxílio. Onde a gente vai buscar esse auxílio? Esses são os grandes líderes. Esses são os grandes líderes. E aí vale sim a gente se juntar com eles, né? Porque um grande líder é um mentor nosso. É um cara que consegue nos dar visões que nós não tínhamos antes, né? E aí eu pergunto para quem está assistindo, a gente tem próximos esses grandes líderes ou não? Isso é importante. Quem é o cara que quando o bicho pega aqui, eu vou lá bater na porta dele, Gustavo, não é o seguinte, né? O bicho pegou, cara, tá complicadíssimo mesmo, não sei o que fazer. Porque o líder não precisa saber o que fazer, mas ele tem que estar próximo de algumas pessoas que não vão deixar ele pirar. Por que não vão deixar ele pirar? Porque vão apontar possíveis caminhos, né? Então, é nessa linha de raciocínio que a gente tem trabalhado o não pirar. Quem você pode confiar de fato, que não vai fazer um julgamento antes, que ele pode te dar um suporte para você continuar a tua jornada da melhor maneira possível. Temos esses caras dentro das nossas empresas ou nós não temos? Então, é o grande quesito aí, a grande chave. E quando aí vem uma questão, até foi comentado antes na live aqui, eu não falei sobre no momento, mas se falava que líder não é sempre aquele que está na posição na própria posição, como presidente da UEL ou como dono da empresa, mas sim pode ser aquela pessoa que está ali e consegue envolver, engajar as pessoas para algum propósito, mesmo não tendo um cargo de liderança, né? Que entra naquilo que você falou, talvez quando alguém precisa dentro da tua empresa ou dentro da JCI, não é o presidente que vai lá, o dono da empresa, ou o gerente da empresa que vai lá resolver o problema, mas é alguém que está sempre atento, né? Que tem essa sensibilidade de enxergar o que as pessoas estão precisando e aí converge para chegar a um resultado melhor no grupo, né? E aí vem aquela pergunta número 1 que eu fiz para vocês, né? Por que as pessoas nos seguem? Então, tem muita relação com isso. Eu sigo o Gustavo porque ele consegue fazer uma síntese do problema e consegue me dar pontos de vistas diferentes para eu conseguir tomar uma decisão melhor. Então, é justamente por isso. E aí, por isso que é importante vocês saberem, de fato, o que vocês estão ofertando para as equipes de vocês, para entender se elas estão junto com vocês ou se elas não estão, de fato, né? Gustavo, mais ou menos isso? Fica à vontade, e façam perguntas, pelo que eu percebi, só pergunta calma aí, né? Não precisa nem... Só... Nós estamos chegando aí para o final da nossa live. Eu não sei se temos aí mais alguma pergunta, alguém gostaria de falar algo sobre o que a gente conversou hoje? Algum último questionamento aí? Sobre o assunto de hoje? É importante, né, Gustavo, a gente pensar em qual dos 3 pilares nós estamos pecando mais. Se é no fato da liderança, se é no fato que nós estamos pirando, ou se é no fato do resultado. Que aí a gente começa a fazer um diagnóstico um pouquinho melhor, começa a alinhar alguns pontos, e aí dali para frente a gente fica até um pouco mais tranquilo, né? Entender de fato qual é o pilar que eu tenho que fortalecer, né? Os três eles precisam estar fortes, mas sempre vai ter um que a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender por que ele está um pouco não tão afiado, digamos assim, né? Então, fico à disposição. E são 3 coisas fáceis, né? Liderar, entregar resultado e controlar o emocional, né? Simples.
né? Simplesinho, é um equilíbrio, assertividade, juntar um monte de características em uma pessoa é um grande desafio aí. Por isso que a liderança não é para qualquer um, né? Porque muita gente não quer se preocupar em firmar esses 3 pilares. Tá? Esse que é o grande problema, né? Então, para eu firmar esses 3 pilares, eu preciso fazer muita coisa. Então, por isso que liderança não é para todo mundo, né? E quem está nessa sala, tenho certeza que já exerce liderança e espero ter contribuído de alguma forma, né? Fico à disposição. Não estão aqui para concordar, mas estão aqui para evoluir e pensar de forma diferente, né? Eu vejo que tem aqui algumas pessoas, bastante amigos, meu irmão está na live, acho que minha mãe está ali também. São O pessoas clone está ali, né? são pessoas que exercem liderança e eu aprendi muito liderança em casa, né? Então, bastante gente aí que a gente pode fortalecer. Gustavo, fico à disposição, né? Se tem algum espaço ainda, não sei como é que está o tempo, mas obrigado Nós estamos obrigado. chegando. Passo a palavra para ti. Bacana, bacana mesmo. Importante isso que você falou, né? Liderança em casa. Né? Às vezes a gente procura um cargo de liderança, mas a liderança nossa ela pode ser em pequenas coisas, né? A gente ser uma referência, como você falou, no que as pessoas me procuram. Será que dentro de casa eu sou uma referência de alguém que faz a diferença na vida das pessoas que estão próximas, né? Eu posso ser um líder dentro de casa. E aí começa, se você consegue colocar isso dentro de casa, provavelmente você vai levar para outras esferas onde você participa, né? Então, muito bacana o conteúdo. Obrigado pela disponibilidade, Wilson, por estar aí com a gente, falar um pouquinho sobre a tua experiência, sobre alguns insights aí de como que a gente pode ser um melhor líder, né, nesse conteúdo aí de liderança, entrega, né, e manter o controle emocional. Lembrar todo mundo que tá aí assistindo a gente, então, final de semana a gente tem no sábado aí durante todo o dia o JCI Intensive Day. Nós vamos ter vários cursos aí, Impact, Archive, o Networking e o Admin, né? Vão acontecer desde as 8 horas, 8h30 da manhã, então você pode entrar no site da JCI, jci.cc, se inscrever, participar desses cursos, vai ser muito bacana, a oportunidade para quem aí não conseguiu acompanhar durante as semanas aí que eles tiveram, tem um dia intensivo aí desse movimento sobre JCI. Também falar do TEDx, né, o TEDx aí, que vai acontecer, o TEDx Paraíso. Você pode entrar no Instagram aí, @TEDxParaíso. É a JCI Brasil-Japão que está organizando, o apoio da JCI Brasil. Vai acontecer no sábado agora, dia 30, também às 8h30 da noite. Você pode entrar lá e se inscrever, participar, apoiar os nossos companheiros da JCI Brasil-Japão. E também, que toda quarta-feira a gente tem às 21h a JCI Talks. Na próxima semana, aí, dia 3 do 6, a gente vai ter, então, vendas em tempos de crise, né? Conduzido aí. Então, fica o convite para todo mundo participar conosco. Muito, muito obrigado a todos que estiveram hoje, espero que a gente possa ter passado alguma coisa, algum insight para vocês levarem para o dia a dia, para a prática aí, tenha contribuído de alguma forma com todos vocês. Obrigado a todos, companheiros, amigos, familiares. Boa noite a todos aí. Um abraço. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, Gustavo, e fico à disposição, amigos. Tá? Forte abraço. Um abraço. Como que eu salvo aqui, João? Acho que aqui não. Tá bom. Pode dar um